Poucas coisas são mais previsíveis do que a rotina em uma vila pequena. O mesmo pão fresco da padaria, os mesmos sorrisos educados trocados na feira, as mesmas velhas histórias recontadas com exagero crescente. Mas, se há algo que pode abalar até o mais rígido dos hábitos, é um assassinato. Talvez seja um evento isolado e trágico. 2, no entanto, são um claro sinal de que algo muito mais sombrio se esconde sob a fachada pacata de St. Mary Mead. Como pode um crime acontecer à vista de todos e ainda assim ninguém enxergar a verdade? E mais, por que alguém mataria uma simples empregada doméstica, ainda mais dentro da cozinha de um vigário? A resposta é desconcertante, porque às vezes os segredos mais mortais estão escondidos nos lugares mais comuns. Naquela manhã, acordei com a familiar sensação de que algo estava errado. Não era um instinto místico, tampouco uma visão sobrenatural. Era apenas a lógica simples de alguém que já viveu o suficiente para saber que um silêncio muito absoluto nunca é um bom sinal. Minha esposa, Griselda, já havia saído com nosso filho David, deixando a casa mais vazia do que o habitual. Caminhei até a cozinha, sentindo um frio inexplicável percorrer minha espinha, e foi então que vi Mary Hill, a antiga empregada que há tempos deixara nosso serviço. Estava caída no chão, seu corpo imóvel, sua cabeça rodeada por uma poça escura de sangue. Ao lado dela, uma pesada panela de ferro fundido. O silêncio ao redor tornava a cena ainda mais opressiva, como se a própria casa segurasse a respiração diante do horror que ali se instalara. A primeira coisa que fiz foi verificar seu pulso, mas não havia nada, nenhum sinal de vida, nenhum resquício de esperança. Sua pele ainda estava quente, o que indicava que o crime acontecera há pouco tempo. Meu instinto me dizia que aquilo não era um simples acidente. Com passos vacilantes, alcancei o telefone do salão e disquei para a polícia. Minutos depois, o inspetor Slack chegou acompanhado de um jovem policial e de meu sobrinho, Dennis. A expressão de Slack era dura, mas não surpresa. Um assassinato dentro do vicariato, Sr. Clement? Sua voz carregava uma ponta de ironia. Eu acharia que já seria o suficiente para uma vida inteira. Não respondi. O peso da situação era maior do que qualquer comentário mordaz. Quando fui retirado da cozinha para que a perícia pudesse trabalhar, me vi diante da figura imperturbável de Miss Marple, que surgira silenciosamente como se já soubesse de tudo. Seu olhar atento e sua postura serena demonstravam que, mais uma vez, ela estava prestes a enxergar aquilo que todos ignoravam. É curioso, vigário, ela disse calmamente. 2 mortes, ambas relacionadas a esta vila, e nenhuma explicação razoável até agora. Mas sabe o que é ainda mais curioso? Ela fez uma pausa, observando atentamente o chão, como se enxergasse algo invisível para os demais. A primeira morte pode ter sido um acidente, mas a segunda? Essa foi um recado. Aquele era apenas o começo. Toda vila pequena tem seus segredos, mas St. Mary Mead era um verdadeiro depósito de informações ocultas, mascaradas sob sorrisos polidos e boas maneiras. O que parecia um ambiente tranquilo e sem grandes surpresas era, na realidade, um palco onde cada morador desempenhava um papel, escondendo verdades inconvenientes por trás de cortinas floridas e jardins bem cuidados. A morte de Mary Hill, dentro do vicariato, não foi apenas um crime, foi um choque que reverberou pelas ruas estreitas da vila. Mas se havia algo tão certeiro quanto a morte e os impostos, era a velocidade com que uma notícia se espalhava por aquelas redondezas. Bastava uma única pista e, em questão de horas, os boatos tomavam forma, sendo lapidados e distorcidos até se transformarem em algo completamente novo.
Miss Marple, conhecendo bem essa dinâmica, decidiu agir não apenas com lógica, mas com um profundo entendimento do comportamento humano. Pessoas conversam, vigário, ela disse, enquanto observava a movimentação na praça principal. Mas mais importante que as palavras são os silêncios. Quando alguém evita um assunto, é aí que devemos prestar atenção. E ela estava certa. Desde o momento em que o corpo de Mary foi descoberto, algo curioso aconteceu. Certos moradores pareciam evitar discutir o assunto. Claro, havia os curiosos de sempre, Mrs. Price Ridley e Mrs. Hartnell, por exemplo, que pareciam empenhadas em montar teorias que iam desde um amante secreto até um plano de vingança. Mas outros, como Jeremy Jenner, o político local, e Matilda Murchiston, a escritora romântica, agiam de maneira diferente. Jeremy, conhecido por suas ambições políticas, tentou minimizar a tragédia. É terrível, claro, mas precisamos seguir em frente, disse ele em tom evasivo. Já Matilda, famosa por seus livros açucarados, parecia especialmente desconfortável sempre que o nome de Mary era mencionado. Essas coisas não combinam com um lugar como o nosso, disse ela, mexendo nervosamente em suas luvas. Miss Marple notou isso e fez questão de registrar cada detalhe em sua mente afiada. Se havia algo que Miss Marple aprendera ao longo dos anos, era que ninguém era realmente insignificante. Até a mais humilde das empregadas domésticas tinha uma história, e Mary não era exceção. Uma investigação mais cuidadosa revelou que Mary não era tão invisível quanto parecia. Antes de trabalhar no vicariato, havia servido na casa de Matilda Murchiston. A relação entre as duas não era das melhores. Havia rumores de que Matilda frequentemente destratava suas empregadas e Mary teria saído de lá às pressas, levando consigo um pequeno maço de cartas que pertenciam à escritora. Cartas comprometedoras? Sugeriu o inspetor Slack, cético. Não sabemos ainda, respondeu Miss Marple, mas o fato é que Mary saiu daquela casa com algo que não lhe pertencia e agora está morta. Além disso, havia Bill Archer, o caçador que havia sido encontrado morto pouco antes de Mary. As circunstâncias de sua morte ainda pareciam um tanto nebulosas. Oficialmente, ele havia sido vítima de um acidente alimentar, um prato envenenado que supostamente ele próprio preparou. Mas será que um homem experiente, que vivia da caça e conhecia bem as ervas e cogumelos da região, cometeria um erro tão básico? E então havia o detalhe mais estranho de todos. Mary visitou a casa de Archer antes de morrer. Isso não pode ser coincidência, disse o vigário Clement, sentindo um calafrio na espinha. Enquanto a polícia coletava evidências, a vila fervilhava de teorias, e Miss Marple sabia que, no meio da enxurrada de rumores, estavam fragmentos da verdade. Vejamos, disse ela, organizando mentalmente os fatos. Primeiro, Archer morre de forma suspeita. Depois, Mary é assassinada logo após visitá-lo. O que será que ela descobriu? Dennis, o jovem policial, estava determinado a encontrar respostas. Pode ser que ela tenha visto algo na casa dele, sugeriu. Alguma pista que ele deixou para trás. Miss Marple assentiu. Ou talvez ela tenha encontrado algo antes mesmo de Archer morrer. Os boatos continuavam a se espalhar, mas agora a questão era: quem se beneficiava desse caos? Quem tinha algo a esconder? Miss Marple sabia que a resposta estava ali, oculta entre os sussurros e as meias-verdades, mas, para conectar os pontos, ela precisava de algo mais concreto. E então, algo inesperado aconteceu. Uma nova pista surgiu, algo que mudaria o rumo da investigação e colocaria Miss Marple frente a frente com o assassino. A busca pela verdade nem sempre se resume a encontrar o culpado. Em muitas ocasiões, a questão central é mais profunda. Até que ponto a justiça realmente é servida? E mais do que isso, quem decide o que é certo ou errado em uma vila onde todos têm algo a esconder? Miss Marple sempre soube que crimes raramente eram simples.
Eles não aconteciam no vácuo, nem eram o resultado de um único evento. Sempre havia uma sequência de ações, decisões e omissões que levavam ao inevitável. E, em St. Mary Mead, cada pequeno detalhe era uma peça que, quando encaixada corretamente, revelava um quadro muito maior. A morte de Mary Hill parecia ser apenas o reflexo de algo muito mais antigo, uma teia de interesses e vinganças que se entrelaçavam ao longo dos anos. Mas enquanto os boatos cresciam e a polícia tentava encontrar um culpado, a questão moral se tornava ainda mais densa. A justiça, no final, serviria apenas à lei ou também à verdade. O inspetor Slack, sempre cético, baseava suas ações no que era concreto. Evidências físicas, testemunhos diretos e confissões eram os pilares sobre os quais a justiça policial se sustentava. E, na visão dele, se algo não podia ser provado, então não existia. Eu preciso de algo sólido, Miss Marple, disse ele, franzindo a testa enquanto revisava suas anotações. Não posso prender alguém por simples suposições. Mas o que acontecia quando a verdade era evidente para aqueles que observavam os detalhes, mas invisível para quem dependia de um pedaço de papel assinado? Miss Marple suspirou e cruzou as mãos delicadamente sobre o colo. Slack, meu caro, a verdade sempre deixa rastros. O problema é que nem sempre estamos olhando para os lugares certos. A limitação da lei era clara. Para que houvesse uma condenação, era necessário um processo formal, testemunhas dispostas a depor e provas que não pudessem ser refutadas. Mas e se as pessoas tivessem medo de falar? E se as evidências tivessem sido apagadas antes que a polícia pudesse encontrá-las? Naquele momento, a vila não precisava apenas de um inspetor. Precisava de alguém que compreendesse as pessoas, seus medos e, acima de tudo, suas motivações. A noção de justiça em uma vila como St. Mary Mead era um conceito ambíguo. Por um lado, a lei oficial determinava punições baseadas em evidências formais, mas, por outro, a moralidade local muitas vezes ditava quem deveria ou não ser responsabilizado por seus atos. Nem sempre a verdade leva à prisão do culpado, murmurou o vigário Clement, reflexivo. E ele tinha razão. Havia muitos casos em que a comunidade, de maneira não oficial, decidia por conta própria quem era o verdadeiro responsável. Às vezes, isso significava excluir uma pessoa do convívio social, ou até mesmo silenciar um segredo incômodo em nome do bem-estar coletivo. Veja Jeremy Jenner, apontou Miss Marple com um olhar aguçado. Ele pode muito bem estar envolvido nesse crime, mas você acha que alguém da vila o acusaria formalmente? Ele é um homem influente. A simples menção de seu nome no caso já seria suficiente para que muita gente ignorasse as evidências. Naquele momento, uma dúvida pairava no ar. A vila queria justiça ou apenas esquecer o crime? Se fosse a segunda opção, a morte de Mary Hill acabaria como um assunto proibido. Um daqueles casos em que, anos depois, as pessoas ainda sussurrariam sobre os eventos, mas sem jamais mencioná-los em voz alta. Mas Miss Marple não se contentaria com isso. A cada novo detalhe revelado, os personagens envolvidos no mistério demonstravam que o medo da verdade pode ser tão perigoso quanto a própria culpa. Matilda Murchiston, por exemplo, não era apenas uma romancista de sucesso. Ela também era uma mulher desesperada para manter sua reputação intacta. Seu comportamento reservado e suas tentativas de evitar perguntas apenas reforçavam a ideia de que havia algo mais profundo em jogo. Suas histórias falam de paixões proibidas e segredos trágicos, observou Miss Marple. Mas o que me intriga é que ela mesma parece estar presa dentro de uma dessas histórias. Jeremy Jenner, por sua vez, representava a corrupção e o poder encobertos por uma fachada respeitável.
Suas ligações com Archer e Mary estavam se tornando cada vez mais evidentes, mas sua influência política era uma proteção que poucos ousavam desafiar. Há muito mais em jogo do que apenas um escândalo pessoal, comentou Miss Marple. Esse homem tem ambições, e ambições costumam gerar inimigos. Mas e quanto à própria Mary Hill? O que ela sabia que fez dela um alvo? A resposta estava nas cartas que ela pegou antes de deixar o emprego de Matilda. Cartas que, aparentemente, continham informações que poderiam destruir não apenas reputações, mas carreiras inteiras. O problema era que ela não sabia do perigo que corria até ser tarde demais. Em St. Mary Mead, um escândalo era mais temido do que um crime, e isso se tornava um problema quando o escândalo era exatamente o que poderia revelar a verdade. Miss Marple compreendeu isso enquanto tomava seu chá e refletia sobre o que tinha aprendido. O que acontece quando saber demais pode custar sua vida? Questionou Miss Marple. Mary, ao que tudo indicava, encontrou a resposta da pior maneira possível. Ela possuía um pedaço de informação que valia mais do que dinheiro. Alguém estava disposto a matar para impedir que essa verdade viesse à tona, e essa pessoa já havia matado antes. A questão agora não era apenas quem havia cometido os crimes, mas se a justiça seria feita de verdade ou se o assassino conseguiria escapar mais uma vez. Miss Marple sabia que estava perto da resposta, mas havia algo que ainda faltava. Algo que, quando revelado, mudaria completamente o curso da investigação. A morte de Mary Hill e de Bill Archer não eram apenas eventos isolados. Elas estavam conectadas por um fio invisível de segredos, ambições e medos. Mas a grande questão era: quem se beneficiava dessas mortes? Miss Marple entendia que a justiça não era apenas sobre encontrar culpados. Era sobre entender por que eles fizeram o que fizeram. E, acima de tudo, até que ponto a verdade realmente mudaria algo. O inspetor Slack queria provas concretas. O vigário Clement buscava respostas para seu senso de moralidade. Mas, para Miss Marple, a questão era ainda mais profunda. O crime estava na lei ou no silêncio da própria comunidade? À medida que as investigações avançavam, um padrão começava a surgir. Mary não era apenas uma empregada qualquer. Ela carregava consigo fragmentos de informações que poderiam arruinar reputações. A suspeita inicial era que ela havia descoberto algo sobre Archer, mas, ao revisar seus últimos dias, Miss Marple percebeu que Mary não apenas sabia sobre Archer, mas também sobre Jeremy Jenner e Matilda Murchiston. Se Mary fosse apenas uma simples criada, ninguém teria se importado com sua morte, refletiu Miss Marple, enquanto observava o salão do vicariato. Mas ela não era. Ao investigar sua antiga correspondência, uma pista crucial surgiu. Mary tinha ligações com Jeremy Jenner antes mesmo de trabalhar para Matilda. Isso é significativo? Perguntou Dennis, franzindo a testa. Miss Marple olhou para ele com paciência. Meu caro, em uma vila como St. Mary Mead, qualquer conexão entre pessoas influentes e alguém de origem humilde sempre tem um significado. O vigário Clement folheou as cartas encontradas e confirmou. Há trocas de correspondências entre Mary e Jeremy Jenner datadas de pelo menos 3 anos atrás. Mas o que mais me intriga é este trecho. Ele limpou a garganta e leu em voz alta. Você me prometeu, Jeremy. Eu não deveria acabar como as outras. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. O inspetor Slack inclinou-se para a frente, sua expressão mais atenta do que nunca. As outras? O que isso quer dizer? Miss Marple suspirou. Significa que Mary sabia de algo muito maior e estava tentando usar isso a seu favor. Se Mary sabia demais, Archer também sabia. E isso significava que os dois estavam no caminho errado, no momento errado. Ao revisitar os pertences deixados na cabana de Archer, um novo detalhe surgiu. Um mapa.
com uma marcação específica na floresta nos arredores da vila. A floresta guarda mais do que madeira, repetiu Miss Marple, relembrando a última mensagem deixada por Archer. O vigário Clement acompanhou-a até o local, onde encontraram uma pequena clareira com sinais de perturbação recente no solo. Ao cavar levemente com um bastão de madeira, algo emergiu da terra, uma caixa metálica velha e enferrujada. O coração do vigário acelerou. O que há aqui dentro? Miss Marple abriu a caixa com cuidado e encontrou uma série de documentos, juntamente com uma fotografia antiga e algumas cartas. Ela examinou a foto e suspirou. Bem, isso explica muitas coisas. O vigário inclinou-se para ver melhor. Na imagem desbotada estavam 3 pessoas, um homem jovem, uma mulher e uma criança pequena. E então ele percebeu. O homem da foto era Jeremy Jenner, a mulher, Mary Hill, e a criança. O vigário não teve dúvidas. Isso não pode ser... Miss Marple virou-se para ele com um olhar sério. Ah, mas pode. E é. Agora, Miss Marple sabia que não havia mais tempo a perder. Ela reuniu todos os envolvidos no salão do vicariato. Jeremy Jenner chegou com sua habitual postura confiante, acompanhado por Matilda Murchiston, que parecia pálida e tensa. O inspetor Slack, com sua paciência já se esgotando, cruzou os braços e esperou. Miss Marple começou calmamente. Antes de tudo, preciso que entendam algo, disse, sua voz suave, mas carregada de firmeza. Esses assassinatos não foram apenas crimes de oportunidade. Eles foram cometidos porque alguém tinha muito a perder se a verdade viesse à tona. Ela puxou a foto do bolso e colocou-a sobre a mesa. Jeremy Jenner empalideceu no mesmo instante. O que significa isso? Perguntou, tentando manter a calma. Miss Marple inclinou a cabeça. Você pode nos dizer, Jeremy, afinal essa é sua foto, não é? O silêncio foi ensurdecedor. Isso é um truque ridículo, retrucou Matilda, tentando desviar a atenção. Nada disso prova que ele teve algo a ver com os assassinatos. Miss Marple sorriu. Oh, mas prova, minha querida, porque Mary sabia que Jeremy tinha um filho ilegítimo. E isso, bem, isso seria o fim de sua carreira política, não seria? Jeremy engoliu em seco. Isso não quer dizer nada. Quer dizer que Archer também sabia, interrompeu Miss Marple, seu tom inabalável. Ele encontrou essa foto, talvez por acidente, talvez não, e percebeu que isso poderia valer muito dinheiro. O inspetor Slack bateu na mesa. Então Archer tentou chantagear Jenner. Miss Marple assentiu. E foi por isso que Archer morreu. Ele se tornou um risco. Matilda cerrou os punhos. E Mary? O que ela tinha a ver com isso? Mary encontrou essa foto depois da morte de Archer, disse Miss Marple. E foi por isso que ela também precisou ser silenciada. Ela fez uma pausa, observando cada reação ao seu redor. E sabemos exatamente quem se beneficiou dessas mortes? O inspetor Slack ergueu-se de súbito. Matilda Murchiston e Jeremy Jenner, vocês estão presos pelo assassinato de Mary Hill e Bill Archer. O mistério está quase resolvido. Mas você já tem um palpite sobre o desfecho? Comente sua teoria antes da revelação final. Se gosta de histórias como essa, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar mais investigações. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Agora, vamos às últimas descobertas deste caso. Quando a polícia levou Jenner e Matilda, a vila entrou em choque. As fofocas se espalharam como fogo, cada um acrescentando sua própria versão dos fatos. Mas para Miss Marple, o caso havia se encerrado. O vigário Clement, ainda absorvendo os acontecimentos, murmurou. Então, no fim, a verdade venceu. Miss Marple tomou um gole de chá antes de responder. A verdade sempre vence, vigário. Mas a questão é, a vila realmente queria saber dela? Porque, no fundo, mesmo com os culpados presos, os segredos de St. Mary Mead nunca deixariam de existir.
Eles apenas aguardavam o próximo crime para virem à tona mais uma vez. O silêncio que pairava sobre St. Mary Mead não era comum. Não era aquele silêncio confortável das manhãs tranquilas ou das noites frias, quando todos estavam seguros dentro de suas casas. Era um silêncio diferente, um vácuo deixado pelo impacto da verdade finalmente revelada. Jeremy Jenner e Matilda Murchiston estavam presos. O caso havia sido solucionado. Mary Hill e Bill Archer não haviam morrido em vão. Mas a verdadeira questão era: a justiça realmente fora feita? Miss Marple, sentada calmamente em seu jardim, observava a movimentação da vila. O vigário Clement, que acompanhara a investigação de perto, se aproximou, ainda carregando a expressão de alguém que não tinha todas as respostas. É estranho, não é? Murmurou ele. Mesmo sabendo que os culpados foram pegos, ainda parece que há algo inacabado. Miss Marple ergueu os olhos de sua xícara de chá. Porque a verdade, vigário, nunca é tão simples quanto gostaríamos que fosse. Ele suspirou, sentando-se ao lado dela. Acho que o que me incomoda é o fato de que, por anos, tudo isso esteve acontecendo bem debaixo do nosso nariz. Quantos segredos como esse ainda estão enterrados por aqui? Miss Marple sorriu levemente, mas havia um quê de melancolia em sua expressão. O problema com segredos, meu caro vigário, é que eles nunca realmente desaparecem. Apenas esperam pelo momento certo para emergir novamente. Os últimos efeitos do caso à prisão de Jeremy Jenner e Matilda Murchiston trouxe um choque para a vida. O escândalo atingiu os jornais locais e até mesmo algumas publicações de maior circulação. Escândalo em St. Mary Mead, político e escritora presos por assassinato, dizia uma das manchetes. Para a maioria dos moradores, o caso já estava resolvido, mas havia aqueles que ainda murmuravam nos cantos sobre os detalhes sombrios do crime. O nome de Mary Hill, que antes não passava de uma nota de rodapé na vida dos moradores, agora era um símbolo de algo maior. A vila não gostava de falar dela, mas também não conseguia esquecê-la. Já Bill Archer, embora menos lamentado, teve sua história revisitada. Descobriu-se que ele tinha uma vida muito mais complexa do que aparentava, repleta de pequenos segredos e acordos obscuros. Mas e Matilda, a famosa autora, cujos romances haviam sido lidos por tantas pessoas, agora se tornara um nome proibido. Suas obras foram retiradas das prateleiras da livraria local, e até mesmo suas vizinhas, que antes a admiravam, agora evitavam mencioná-la. Já Jeremy Jenner. Bem, sua carreira política estava completamente destruída. O destino dele não será decidido apenas pela lei, comentou o inspetor Slack, mas pelo julgamento público. E esse, Miss Marple sabia, era o mais implacável de todos. A vila nunca esquece. Os dias passaram e aos poucos a vila tentou retornar à normalidade. Mas algo havia mudado. O vigário Clement percebeu isso enquanto caminhava pelas ruas estreitas. Antes, havia uma sensação de familiaridade em cada rosto conhecido. Agora, havia algo diferente nos olhares que encontrava pelo caminho. Era um medo silencioso. Se Mary Hill pôde ser morta por saber demais, quem mais poderia estar em perigo? O medo da verdade ainda rondava St. Mary Mead, e o caso não havia apagado isso. Pelo contrário, apenas reforçara a ideia de que certas perguntas são perigosas demais para serem feitas. Foi Miss Marple quem resumiu da forma mais clara: a vila pode querer esquecer vigário, mas nunca esquece de verdade, e ela estava certa. A conversa final. Certa tarde, dias após a prisão, Miss Marple recebeu uma visita inesperada. Dennis, o jovem policial que havia acompanhado toda a investigação, parecia inquieto. — O que houve, meu caro? Perguntou ela, servindo-lhe uma xícara de chá. Ele hesitou por um momento antes de responder.
Ainda há algo que não me parece certo. Miss Marple ergueu uma sobrancelha, intrigada. Você acredita que perdemos algo? Ele balançou a cabeça. Não, mas não posso evitar pensar. Se Archer sabia da verdade e foi morto por isso, e se Mary também sabia e sofreu o mesmo destino, isso significa que há outras verdades escondidas por aí, coisas que não sabemos. Miss Marple sorriu, mas seu olhar era sério. Sempre há. O jovem assentiu, ainda pensativo. Então, o que fazemos agora? Miss Marple pousou sua xícara com delicadeza sobre o pires. Esperamos, meu caro, porque uma coisa é certa. Segredos nunca ficam enterrados para sempre. E com isso, a conversa terminou. E tateamos encerramento. A justiça foi feita. A vila tentava seguir em frente, mas algo ficava claro. A verdade sempre vem à tona, cedo ou tarde. Jeremy Jenner e Matilda Murchison pagariam pelos seus crimes, mas o verdadeiro impacto do caso ia muito além deles. Ele havia deixado um alerta para todos. Ninguém está acima da verdade. Miss Marple sabia disso melhor do que ninguém. Porque em St. Mary Mead os segredos nunca morrem realmente. Eles apenas esperam para serem descobertos. E esse caso, embora encerrado, não seria o último. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. E não pare por aqui. Clique no próximo vídeo e continue desvendando mistérios incríveis. Nos vemos na próxima investigação.